17 de fevereiro é o dia da Constituição e Comissão Especial contra Crimes de Tortura. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Vinícius Miguel, que ele é presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Rondônia e também professor da UNIR. Ele também é integrante do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Eu deixo aqui uma pergunta para você de casa responder via WhatsApp, né? O 9296-1111. Você pode ir dando a sua opinião. O aumento do crime está vinculado ao tráfico de drogas? Roda a vinheta e vamos ao bate-papo. Só inveja porque estás comigo. Se te agarro com outro, te mato. Te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outro, te mato. Te mando Sidney Magal. Sidney Magal. Gosta de Sidney Magal? Um pouco. Seja bem. O nosso estado é muito avançado, porque a própria Constituição Estadual consagra que o ensino de direitos humanos deve ser obrigatório às autoridades policiais, nos cursos de formação das polícias. Então, isso é algo que é até muito visionário, mas que está ali quase que, não vou dizer que letra morta, mas que ainda padece de muita efetividade. Não só a instrução do que são os direitos humanos para as autoridades policiais, mas de um modo geral para toda a sociedade, que acaba levando a esses pensamentos discriminatórios e que acabam fomentando esse pensamento punitivista, né? Todo mundo acha isso. Olha, ninguém é preso, ninguém fica preso. Os dados desmentem isso. 750 mil pessoas presas, 40% delas sem julgamento. Se prende muito, se prende demais. Bom, você falou a questão dos direitos humanos. Só para as pessoas entenderem de uma forma mais sucinta, mais resumida, o que seriam os direitos humanos hoje para a sociedade que fala, que às vezes condena os direitos humanos, numa frase? O que seriam os direitos humanos hoje? Eu costumo brincar que eu leciono matérias de direitos humanos, tanto na graduação como na pós-graduação, há um longo tempo, e até hoje eu não consigo dizer o que são direitos humanos. Mas numa tentativa assim bem didática, são aqueles direitos civis e políticos, então direitos de pertencimento na vida pública do Estado. Poder disputar cargos, poder decidir a vida política, poder decidir como é que o poder público vai ser aplicado ou não aplicado, para punir e não punir. E aí, para não punir, abre-se o outro lado, os direitos sociais, econômicos e culturais. Aqueles direitos voltados à seguridade social, previdência, educação, saúde. Então é todo um repertório de direitos que asseguram o mínimo da existência do ser humano. Tanto aqueles direitos do Estado de não fazer, do Estado não violar ninguém, do Estado não atacar ninguém por meio dos seus agentes de segurança, como também aqueles direitos de permitir com que os indivíduos e as coletividades possam graçar ao máximo das suas aspirações humanas, de se realizar. Qual que é o mais comum hoje? Em relação a que as pessoas procuram mais, que tem mais a procura da comunidade? Olha, hoje parece que nós temos um predomínio, embora de modo quase que inconsciente, da questão da educação enquanto uma pauta de direitos humanos, né? Isso se coloca enquanto discurso de vários governadores, prefeitos, é uma pauta da cidadania. Então, embora ninguém lembre disso, mas o direito à educação é um direito humano fundamental. Bom, falando em direitos, falando em crimes, a tortura ainda existe? Sim, se tortura muito nesse país. E já não deixa de ser muito, eu não diria que feliz, mas importante que hoje se reconhece a tortura enquanto crime. Embora desde a Constituição de 88 tenha se colocado a previsão da tortura como algo horrendo na prática cotidiana e que só foi transformado em crime em 97, mas é uma prática corrente, muitas vezes atribuído à impossibilidade de uma efetiva investigação policial a partir de métodos técnicos científicos de apuração do crime. Da ausência de uma polícia científica, a tortura se torna um método investigativo para obtenção, em especial, da confissão. Mas a tortura é vastamente praticada também como método punitivo, como método não só de obtenção dessa confissão, então,
mas como um método também do exercício do poder. Se tortura porque se pode torturar, porque existe a crença na impunidade e a certeza de que os sistemas de justiça serão falhos. A relação das torturas do século XXI são iguais, são parecidas à das décadas de 60, de 70? Olha, primeiro eu acho que vale registrar o que eu chamaria de uma matriz histórica da prática de tortura no Brasil. A violência de caráter que se mescla entre o público e o privado sempre existiu. Se nós lembrarmos, para ir de leste a oeste, de norte a sul, as chamadas revoltas ou rebeliões da cabanagem, 35 mil mortos civis, de Canudos, 20 mil mortos, Contestado, no sul, 6 mil mortos, e aí pegarmos só os indígenas mortos no período do regime militar na Amazônia, 8 mil mortos, nós temos aí mais de 50, 60 mil civis exterminados pela barbárie do que é um Estado policialesco e que mescla sempre o uso de uma violência ilegal sobre o manto da oficialidade, da legitimidade e de um uso proporcional das forças. Então sempre se matou muito, sempre se exterminou e se cometeu genocídios à torta e à direito nesse país. E isso foi tido como uma prática muito aceita. É só o que eu talvez diria que existe uma distinção, ainda que provisória, e não muito aceita ainda temos muitas resistências para isso, é que hoje essa prática do extermínio começa a ser contestada. Alguns setores da sociedade começam a apresentar resistências e falar: ei, chega disso. Não é mais tão admissível matar, torturar, esbulhar, como se fazia até 20 anos atrás. Existem instituições de enfrentamento a desse assunto, à tortura? Sim. Hoje em dia, ainda progressivamente, nós estamos construindo uma rede de entidades. Temos uma lei de 2013 que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, mas ainda a passos muito vagarosos. Para ter uma ideia, no país inteiro nós só temos 3 mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura funcionando. Não deveria ser o único sistema, né? Os conselhos estaduais penitenciários deveriam exercer parte desse papel, os conselhos estaduais de direitos humanos, os conselhos de direitos da criança e do adolescente, além dos próprios sistemas de corregedorias, ouvidorias das atividades policiais, o Ministério Público, OABs, defensorias, deveriam também fazer parte de todo esse sistema. Mas ainda que, por mais que se hoje reconheça que a tortura existe e que é uma prática lamentável que deve ser criminalizada, pouco se faz em termos de efetividade mesmo na investigação e no enfrentamento. Bom, hoje em dia a gente vê muito a sociedade tentando fazer justiça com as próprias mãos, né? Isso se deve à questão da população estar cansada da questão da justiça e não condenar os presos, da questão dos direitos humanos, em tentar malear, fazer a questão de tirar os presos, de tentar passar a mão por cima. O que você vê em relação a essa questão da população fazer a justiça com as próprias mãos? Está cansado de quê? Olha, Capanax, a população não está cansada de nada, a população está acostumada com a barbárie. Como eu falava, tradicionalmente no Brasil, o que se houve foi esse misto entre forças privadas e forças oficiais que usou vastamente da violência. Se você pegar Zumbi dos Palmares, quando ele é capturado, se arranca o olho, se corta o pênis, enfia na própria boca dele, corta a cabeça e desfila com essa cabeça dele até Recife. Tiradentes padeceu do esquartejamento público, se espalhou os seus pedaços por todo o estado de Minas Gerais. Então, na verdade, o que a população faz é ainda não entender que pertence a um Estado e que um Estado deve minimamente observar preceitos de direitos fundamentais, de legalidade, e aí parte para a barbárie que ela se acostumou a ver. Sempre vivenciou a barbárie,
contra as minorias, contra os grupos subalternos, contra aqueles espoliados, e aí repete contra si mesma essa violência. E o que é engraçado, ou no mínimo contraditório, são exatamente aqueles grupos mais vulneráveis à violência institucional, à discriminação, a essa negativa do judiciário, como eu mencionava, são exatamente esses grupos que serão presos e que ficarão presos sem julgamento, que são os que fazem os maiores apelos de violência, de barbárie, de linchamentos. É algo que ainda precisa de estudo no âmbito até da psicologia e da psiquiatria, talvez. Você acha que a população precisa conhecer mais a questão dos direitos humanos? Ah, precisa. Precisa minimamente parar, ler todo aquele magnífico repertório de direitos que temos na Constituição Federal, na Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, e que eu sempre gosto de dizer que são uma verdadeira declaração de amor à humanidade. E aí parar um pouco com essas práticas discursivas que só servem para o empoderamento daqueles que já se constituem enquanto elites hegemônicas e que continuam a aplicar o chicote como faziam com os negros no Pelourinho. É defasado o sistema de direitos humanos no Brasil, ou não? Em relação a outros países? Sim. Eu sempre gosto também de apresentar duas datas muito significativas no que eu diria da história mundial e na história brasileira. 1789 nós temos a Revolução Francesa, onde se tem pela primeira vez uma carta de direitos naquele formato que se pretendia universal. Enquanto que no Brasil, em 1888, então 100 anos depois, que você vai ter a abolição da escravatura. Então, enquanto no coração da Europa se promulgavam direitos, no Brasil ainda se promulgava o açoite, o pelourinho, a pimenta e o sal nas feridas dos negros. E o que poderia ser feito para aperfeiçoar essa questão dos direitos humanos? Olha, nós temos uma grande caminhada. Eu acho que a primeira delas é que os indivíduos e as coletividades se reconheçam enquanto sujeitos de direitos. Hoje, e é de longa data, a própria interpelação cidadão é ofensiva, né? O cidadão é como se fosse um vocativo depreciativo. Ninguém gosta de se ter como cidadão, né? Nós gostamos de nos esconder, nós falávamos no intervalo, atrás desses títulos nobiliárquicos, senhor, doutor, e pouco buscamos de identidade igualitária. Olha, eu sou tão cidadão quanto você, quanto qualquer outro. Então, acho que o primeiro passo é isso, que nós passamos, enquanto brasileiros e brasileiras, a nos termos enquanto tal, enquanto sujeitos iguais, com iguais direitos, iguais deveres, iguais responsabilidades, sem escalonamentos e hierarquias entre uns e outros. E aí buscar uma abolição de privilégios, né? Pseudo-prerrogativas que criam essas distinções sociais entre uns e outros, e aí, tendo essa premissa, a igualdade, a não discriminação, o não ao racismo e ao preconceito, buscarmos progressivamente outros direitos. Bom, a Rondônia inteira nos assistindo, né? Muitas pessoas de várias classes sociais, às vezes ficam se perguntando: como eu faço para buscar os direitos humanos? Aonde eu devo procurar? Como é que a pessoa deve chegar até os direitos humanos? Qual o caminho? Olha, um passo talvez seja muito produtivo, seria buscar, e hoje a internet é uma grande aliada nisso, buscar, como eu mencionei, a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, a Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos, e a partir desses documentos, outros desdobramentos políticos jurídicos que permitam se apoderar e se empoderar desse instrumental mínimo. E um passo seguinte seria se associar, começar a buscar outras entidades que façam a militância, o ativismo, ou constituir a sua própria associação de bairro, na sua comunidade, na sua entidade estudantil, organismos da sociedade civil que possam disputar esse espaço que é predominantemente ideológico, né? E se constituir enquanto sujeitos de direitos. O Estado hoje tem um núcleo de direitos humanos para estar oferecendo para a sociedade, para a comunidade? Olha, esse papel oficialmente é feito por algumas promotorias do Ministério Público e por algumas unidades da Defensoria Pública. A OAB, que tem um caráter não estatal, também tem sua comissão de direitos humanos. E aí, recentemente, no ano passado, retrasado,
não diria que é um presente, mas se configura enquanto uma dádiva conquista da sociedade rondoniense, envolvendo executivo, legislativo e mobilização da sociedade civil, foi criado o Conselho Estadual de Direitos Humanos. Então temos mais ou menos um tecido institucional que permite isso. Mas ainda precisa muito, é preciso a participação social, o engajamento dos cidadãos individualmente. Até porque muito vulgarmente se acusa, olha, cadê os direitos humanos? Olha, está aí, em cada cidadão ou cada cidadã que deixa de fazer o seu papel de fiscalizar o Estado, de dar a sua contribuição individual e coletiva para uma sociedade melhor. Ok, espero que a gente possa ter esclarecido algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Eu agradeço imensamente a sua vinda aqui ao Tempo Real, e as portas aqui da TV Candelária estão abertas para que a gente possa estar levando a informação para os nossos telespectadores. Muito obrigado, viu, Vinícius? Eu que agradeço, Capanax. Tá certo. Portanto, tá aí. Chegamos ao final de mais um Tempo Real, e amanhã às 6h50 da manhã tem outras notícias no programa Novo Dia, né? Com a Dilson Norato, sem a Renata Beccaria, que está curtindo as férias lá na Bahia. Uma hora dessa deve estar pulando carnaval, né? A frase para encerrar o programa de hoje é de Thomas Edison, que diz o seguinte: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais perto de vencer é tentar mais uma vez. Tenham todos boa noite e até amanhã. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.